Novo Testamento é confiável do ponto de vista científico? Lembrando que a crítica textual é uma ciência. Ela é que vai verificar se esses textos do mundo antigo são de fato confiáveis ou não. Olha que interessante que eu vou mostrar para vocês. O Novo Testamento é confiável? Comparem o Novo Testamento com outras obras. Primeiras obras, tá? Primeiras obras. Obras do mundo antigo. O Tácito, que foi um historiador romano, ele escreveu os Anais, uma obra dele. Qual foi o século? 116. Neste ano aqui, no ano 116, depois de Cristo, Tácito escreveu essa obra. Só existe um único exemplar, tá? Desse manuscrito. E a primeira cópia foi no ano 850 depois de Cristo. Agora faça conta vocês aí, do ano 116 para o ano 850, quanto tempo se passou do original que Tácito escreveu até o ano 850. É muito tempo, não é não? E não tem um acadêmico que tenha lucidez que diga que as obras, essas cópias, ou melhor, a única cópia que existe não é dele, não é verdadeira. Não existe um. Vamos lá, vamos continuar. E o Joséfo, hein? Temos 9 cópias do Joséfo, a obra Guerra dos Judeus. Apenas 9 cópias. Lembrando que Joséfo escreve ali mais ou menos no ano 70, não, mais ou menos no ano 70, ano 80, tá? Nós temos apenas, deixa eu ver aqui quantas cópias que nós temos dele aqui. 9 cópias. Nós só temos 9 cópias, acabei de falar aqui, está aqui e eu acabei deixando passar. Nós temos apenas 9 cópias. E as primeiras cópias, século X, século XI, século XII, tá? As primeiras cópias de Joséfo, da Guerra dos Judeus, 9 cópias apenas. 9, eu disse 9, tá? Somente 9. Somente 9. Século X, século XI, século XII. É muito tempo, não é? Um espaço de quase 1000 anos. Se colocar aqui, 1000 anos. Ele escreve ali no ano 80, ano 70. Tá, mas e agora? E o Novo Testamento? E o Novo Testamento, quanto tempo se passou, né, entre os originais e o Novo Testamento? Quantas cópias primeiro nós temos do Novo Testamento? Nós temos mais de 5.000 cópias, tá? Nós temos mais de 5.000 cópias do Novo Testamento. Estou usando aqui a fonte do Bruce Mesker. Ele é a minha fonte, tá? Ele diz, isso parecia uma montanha de manuscrito quando comparada com os formigueiros de Tácito e Joséfo. Isto é comum no mundo antigo? Perguntam para ele. Ele diz, a quantidade do material do Novo Testamento é quase constrangedora em comparação às obras da antiguidade. Por exemplo, essa obra aqui. A Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero, gente, é uma outra obra que é uma das mais confiáveis do mundo antigo. Quantas cópias nós temos? Apenas 650. Apenas 650. Segundo Bruce Mesker, as 5.000 cópias do Novo Testamento nos remonta a um espaço muito curto, que é da primeira e da segunda geração, tá? Da primeira e da segunda geração, quando estavam acabando as primeiras cópias do os manuscritos originais, os autógrafos do Novo Testamento, na primeira geração já começaram a produzir as primeiras cópias. Na segunda geração, esse trabalho intensificou. Então, segundo Bruce Mesker, nós temos cópias do NT, 5.000 cópias, que nos remonta à primeira e à segunda geração. Já esses aqui que a gente citou, são bem distantes, né? São bem distantes. Olha aqui, hoje em dia, do Homero nós temos o quê? Eles chegaram até nós no século II, colocar aqui no século
no século II, que mais? Século II e terceiro. No século II e terceiro depois de Cristo. As obras de Homero, no século II e terceiro depois de Cristo, nós temos essas cópias, tá? Lembrando que o Homero redigiu aproximadamente no ano 800, estou pegando aqui, antes de Cristo. No ano 800 antes de Cristo, Homero redigiu os seus textos. E nós temos apenas, a partir do século II e terceiro, as primeiras cópias. É mole para vocês? 600 cópias para 5.000 cópias do Novo Testamento, a obra de Homero. Sendo que a obra de Homero foi feita no ano 800 antes de Cristo, quase 1000 anos antes de Cristo. E as primeiras produções das suas cópias, da Ilíada de Homero, foi aqui, no século II e terceiro depois de Cristo. Faça as contas aí, quanto tempo se passou. É muito tempo, se dilui. A coisa se dilui, tanto se dilui que no terceiro século antes de Cristo, na cidade de Alexandria, um grupo de filólogos pegaram a obra de Homero e perceberam que estava muito distante do que ele escreveu. Já estava quase irreconhecível aquela obra. Daí nasceu a gramática tradicional. Para os íntimos, né? A GT. Nasceu a GT, a gramática tradicional.